Era apenas mais uma terça-feira comum quando me deparei com a tela do computador, os dedos dançando sobre o teclado enquanto finalizava um módulo de código. Svetlana, ou simplesmente S para quem já fez parte da minha vida aos 33 anos, em meu escritório doméstico, onde o cheiro do café fresco se misturava ao ronronar do gato deitado ao lado. Tudo parecia igual a qualquer outro dia, reuniões virtuais, projetos em andamento, a rotina tranquila de quem trabalha como desenvolvedor em uma das poucas empresas de russas que ainda valorizam talento sem amarrar ninguém a uma cadeira de escritório. Há 4 anos, depois de anos poupando cada rublos, tomei a decisão que mudaria tudo, comprei meu próprio cantinho. Um apartamento de 3 quartos em um prédio novo, nada de luxo suíço, mas meu. O melhor investimento que já fiz. Transformei um dos cômodos em meu santuário profissional, negociei o home office permanente e afinal, depois da pandemia, até as empresas mais rígidas aprenderam a flexibilizar e, pela primeira vez, senti que a vida finalmente fazia sentido. Foi nesse mesmo ano que o destino me apresentou a Machine. Um desenvolvedor de games de São Petersburgo, com um sorriso que desarmava e uma mente tão afiada quanto a minha. Um relacionamento à distância? Sim, um desafio e tanto. Fins de semana divididos entre Transapsa, voos para Pulkovo e a esperança de que, um dia, tudo isso valeria a pena. Cheguei até a considerar vender meu apartamento e me mudar para perto dele. Afinal, com meu trabalho, bastava uma conexão estável de internet. Quem sabe até comprássemos um Toviose nos arredores, algo só nós. Mas a vida, como sempre, tem o hábito de nos surpreender quando menos esperamos. Estava imersa no código quando um e-mail chegou. Normalmente, ignoro notificações durante o trabalho, mas algo naquele remetente me fez clicar. Uma mensagem na minha antiga caixa de entrada, quase esquecida, com um nome que não vi há 5 anos, mãe. 5 anos longos, dolorosos, cheios de razões e nenhuma desculpa. Permitam-me contar sobre minha família exemplar. Victor e Ludmila Danilenko, ambos já passando dos 60. Meu pai, um homem que passou a vida em canteiros de obras, construindo sonhos alheios enquanto os seus desmoronavam. Minha mãe, uma contadora meticulosa de fábrica, com mãos que registravam números com a mesma frialdade com que tratava os filhos. E então havia Olga, minha irmã mais velha, 36 anos, casada com Denis, um casal que parecia competir para ver quem conseguia ser mais irresponsável. 5 anos atrás, tudo era diferente. Ainda mantinha contato, ainda aparecia nos jantares dominicais que, ingenuamente, eu aguardava com expectativa. Já ganhava bem, alugava um apartamento no centro e guardava a cada copec como se minha vida dependesse disso. Consegui juntar quase 1,5 milhão de rublos, uma fortuna para mim, o passaporte para a independência. O plano era simples, dar uma entrada generosa, reduzir as parcelas da hipoteca e, finalmente, respirar aliviada. Até aquele sábado. Cheguei como sempre, cumprimentos, sorrisos, a mesa postada com esmero. Mas havia algo no ar. Olga e Denis estavam lá, animados, trocando olhares cúmplices com meus pais. Mal me sentei, minha mãe virou-se para mim com um sorriso que mais parecia uma armadilha. Olguinha vai abrir um negócio próprio. Dessa vez, vai dar certo. Eu sorri de volta, mas por dentro só pensava, lá vem outra, afinal, eram 2 tentativas fracassadas, 2 vezes que meus pais tinham coberto suas dívidas com o suor do próprio rosto. Eu tenho tudo planejado. Só preciso do capital inicial, disse ela, os olhos brilhando com uma empolgação que eu já conhecia bem. Foi quando ambos, como em um ensaio, viraram-se para mim. O silêncio pesou como chumbo. Você sabe que estou juntando para o apartamento, respondi, a garganta seca. E daí? A voz de Olga ficou doce, quase hipnótica. Você tem quase 1,5 milhão. Em 2 anos, te devolvo o dobro. Não aguentava mais aquela farsa. Olga, você já falhou 2 vezes. Talvez seja a hora de arrumar um emprego de verdade, como todo mundo. O que veio depois foi um furacão. Minha irmã chorou, Denis me chamou de egoísta, e meus pais, meus pais. Em vez de me defenderem, atacaram. Você não tem coração. Sua irmã precisa de ajuda, e você só pensa em si mesma. Meu pai foi direto, ou eu entregava o dinheiro, ou poderia esquecer que tinha uma família. Olhei para aqueles rostos, que deveriam me amar incondicionalmente, e respondi com uma calma que me surpreendeu.
Não vou dar meu dinheiro. Eles me expulsaram. Literalmente. No dia seguinte, mudei de número, apaguei todas as redes onde poderiam me encontrar e, um ano depois, comprei meu apartamento sozinha. 5 anos se passaram. Ouvi por aí que Olga finalmente tinha dado certo, um salão de beleza, viagens à Turquia a cada 3 meses, um Porsche Cayenne na garagem. Até me alegrei por ela, de longe. Mas aproximar-me? Nunca. Uma vez queimada, 2 vezes cautelosa. E agora, depois de tanto tempo, aquele e-mail. Svetlana, precisamos nos ver. É questão de vida ou morte. Minhas mãos tremiam. A primeira ideia que me veio foi a pior: alguém estava morrendo. Por mais que os odiasse, não era tão cruel a ponto de ignorar. Respondi, seca, estarei lá no sábado. O dia chegou rápido demais. Noite em claro, cenário se repetindo na minha cabeça como um filme sem fim. Quando finalmente estacionei minha Otávia em frente ao prédio onde moravam, aquele mesmo conjunto habitacional cinzento, testemunha de tantas memórias, senti o coração bater descompassado. 2 carros luxuosos estavam estacionados, o Cayenne branco de Olga e o Mercedes de Denis, ambos brilhando como troféus de uma vida que eu nunca quis. Respirei fundo antes de subir. O 3º andar, a porta da frente. Minha mãe abriu. Envelhecida, com rugas que não estavam lá da última vez, os olhos úmidos. S. Sua voz falhou. Obrigada por vir. Entre os olhares tensos, meu pai em sua poltrona, Olga com os olhos inchados, Denis pálido como um fantasma, percebi que aquela não era uma reunião apenas entre nós dois. O que está acontecendo? Perguntei, cruzando os braços. Vocês disseram que era urgente. Minha mãe engoliu em seco, as lágrimas escorrendo sem controle. É por causa da Olga. Ela está em sérios problemas. Olhei para minha irmã, que evitava meu olhar. Que problemas? Insisti. Meu pai tossiu, como se as palavras pesassem. Seu negócio faliu há 3 meses. Ela deve uma fortuna. Perderam o apartamento, os carros estão prestes a ser tomados. Uma parte de mim sentiu pena. Outra, uma pontada de eu avisei. Mas permaneci em silêncio. Lamento, disse, sincera. Mas o que isso tem a ver comigo? Minha mãe enxugou o rosto, e foi então que soube, a farsa estava apenas começando. Mas não era só isso. Mesmo depois de perder o apartamento, ela ainda devia. Muito. E a pessoas perigosas. Olga finalmente quebrou o silêncio, quase num sussurro. 1,5 milhão. A quem você deve esse dinheiro? Perguntei, sentindo o estômago revirar. Denis respondeu por ela, com a voz tensa. A uma financeira. Daquelas que não esperam. Já ganharam o processo. Em breve, o oficial de justiça vai bater a porta. Mas isso era só a parte oficial. Havia também os métodos deles. Olga desabou em lágrimas novamente. Ligam sem parar, ameaçam, sabem onde estamos, na casa dos pais do Denis. Nos seguem quando saímos, anotam cada passo. Temos medo, Svetlana. De fato, senti pena dela. Mas ainda não entendia por que me chamaram. Era assustador, sim, mas... O que vocês querem de mim? Repeti, olhando para cada um deles. Foi então que minha mãe soltou a bomba. Sabemos que você comprou um apartamento bom. 3 quartos. Acha que não deveria vendê-lo para ajudar sua irmã? Fiquei olhando para ela como se tivesse crescido uma segunda cabeça. Vocês estão loucos. Minha mãe continuou, implacável. Você é jovem. Ainda vai ganhar outro. E Olga com Denis podem sofrer de verdade se não pagarem, completou meu pai, cruzando os braços. Passei o olhar por todos eles. Vamos recapitular. Há 5 anos, vocês me expulsaram de casa porque me recusei a bancar os caprichos da Olga. Agora, o negócio dela quebrou, como eu previ, ela deve a bandidos, e vocês querem que eu venda meu apartamento para salvá-la? Família não abandona família, asterisco declarou meu pai, solene. Ri. Um riso seco, cheio de amargura.
Família? Vocês mesmos disseram que eu não era mais filha de vocês. Lembram? Me apagaram da vida sem pestanejar. Olga chorou mais alto. Eu sei que erramos, mas agora é diferente. Diferente como? Explode. Há 5 anos, eu avisei o que ia acontecer. Vocês não me ouviram. Agora querem que eu pague pela irresponsabilidade dela? O silêncio que se seguiu foi cortante. Todos me encaram como se eu fosse o monstro da história. Não vou fazer isso, disse, firme. Olga cavou esse buraco. Que saia sozinha. Se vocês querem tanto ajudá-la, vendam o apartamento de vocês e salvem sua filha predileta. Minha mãe levou as mãos ao rosto, como se eu a tivesse esbofeteado. É a nossa única casa. Somos velhos, Svetlana. Não podemos começar do zero como você. Então entendem exatamente como me sinto, respondi, pegando minha bolsa. Olga me chamou quando já estava na porta. Você está cometendo um erro enorme. Essas pessoas não brincam. Virei-me e olhei nos olhos dela, sem piscar. Eu também não. Saí, deixando-os para trás naquela sala. Assim que cheguei em casa, bloqueei o e-mail da minha mãe. Chega de dramas. Uma semana se passou sem notícias. Comecei a pensar que, finalmente, tinham entendido, eu não era um caixa eletrônico familiar. Machim ligava todos os dias. Contei tudo a ele, e sua voz era um porto seguro. Você fez certo. Não podem sumir por 5 anos e depois aparecer exigindo que você resolva os problemas deles. E eu estava satisfeita com minha decisão. Sim, era uma pena o que acontecia com Olga, mas não era minha culpa. Nem minha responsabilidade. Eu tinha minha própria vida. Até aquela manhã de terça-feira. Estava no fogão, fazendo café, quando ouvi o barro de um carro no pátio. Olhei pela janela e quase deixei a xícara cair. Minha mãe e meu pai subiam a calçada em direção ao meu prédio. Como diabos eles conseguiram meu endereço? Corri para a escada antes que tocassem a campainha, a fúria queimando por dentro. O que vocês estão fazendo aqui? Como conseguiram meu endereço? Minha mãe levantou o queixo, orgulhosa. Contratamos um detetive particular. Precisávamos falar com você pessoalmente, já que bloqueou minha caixa de entrada. Um detetive? Repeti, incrédula. Meu pai olhava ao redor, calculando mentalmente o valor dos imóveis no bairro. Bom bairro, comentou. Caro. Saiam daqui, ordenei. Mas minha mãe me empurrou para o lado e entrou no apartamento como se fosse dona do lugar. Meu pai a seguiu. A audácia me deixou sem palavras por um segundo. Não se acomodem, avisei. Vocês não ficam. Ela andava pela sala, tocando minhas coisas, examinando tudo. Se vendesse este apartamento, pagaria a dívida da Olga facilmente e ainda sobraria para uma coisa menor. 2 quartos bom. Já disse que não vendo, cortei. Olha quanto espaço. Insistiu meu pai. Você mora sozinha. Não precisa de tudo isso. O que eu preciso ou não preciso não é da conta de vocês, retruquei. Minha mãe se virou para mim, com lágrimas nos olhos. Svetlana, a Olga está apavorada. Essas pessoas ligaram ontem. Sabem onde ela e Denis estão. Disseram que, se não pagarem até o fim do mês, sua voz tremeu. Que algo ruim vai acontecer. Que chame a polícia, respondi, cruzando os braços. A polícia não adianta nada, meu pai balançou a cabeça. Não são pessoas que um delegado assusta. Senti a raiva ferver dentro de mim. Mesmo assim, não é problema meu. Saiam. Agora. Não saímos até você concordar em ajudar sua irmã, minha mãe plantou os punhos na cintura. Então chama a polícia de verdade, peguei o celular e comecei a discar. Meu pai agarrou meu pulso. Não seja idiota, desliga isso. Arranquei minha mão com um movimento brusco. Tirem as mãos de mim ou juro que ligo. Eles perceberam que eu não estava brincando. Minha mãe desabou em lágrimas novamente. Tá bom, Svetlana, soluçou. Mas isso não acabou.
Se algo acontecer com a Olenka, você vai carregar essa culpa. E se algo acontecer comigo por me meter nessa bagunça, a culpa também será minha? Retruquei. Pelo menos quem errou paga pelo que fez. Meu pai apontou um dedo para mim, ameaçador. Você ainda vai se arrepender. Família tem que se ajudar. Vocês não pensaram nisso há 5 anos, disse, fechando a porta na cara deles. Tranquei a fechadura e, sem perder tempo, liguei para a Vitória, a corretora com quem tinha falado algumas semanas antes sobre a venda do apartamento. Na época, ainda considerava me mudar para perto do Machim. Alô, Vitória? Aqui é Svetlana Danilenko. Lembra que conversamos sobre vender minha casa? Preciso fazer isso o mais rápido possível. Estou disposta a dar 5% de desconto para acelerar. Ótimo! Ela respondeu, animada. Tenho um cliente interessado justamente na sua região. Com esse desconto, tenho certeza que fecha. Em 3 dias, Vitória ligou de volta. O valor ficou abaixo do que eu esperava, mas, para uma venda rápida, estava dentro do razoável. Aceitei na hora. Machim ficou surpreso quando contei minha decisão. Depois que eles apareceram aqui, não confio mais neles, expliquei. Tenho certeza que não vão desistir. Melhor vender, guardar o dinheiro em contas que eles não conheçam e seguir minha vida. Ele assentiu, pensativo. É sensato. E sabe o que isso significa? Sorriu. Você pode se mudar para cá agora mesmo. Depois a gente vê como fazer em Petersburgo. Pela primeira vez em dias, sorri de verdade. Não se importa se eu ficar um tempo com você enquanto procuramos algo definitivo? Sonhei com isso, ele riu, puxando-me para perto. A venda foi rápida. Em uma semana, assinamos os papéis, registramos tudo no cartório, e o dinheiro caiu na minha conta. Machim veio ajudar a empacotar minhas coisas e levá-las para o novo endereço. Era bom tê-lo por perto. Sozinha, eu não teria dado conta daquele estresse. Enquanto os últimos caixas eram carregados na caminhonete, lancei um último olhar pelo apartamento. Não nego que fui feliz ali. Trabalhei como uma condenada para conquistá-lo, cada metro quadrado pago com suor e noites sem dormir. Mas vender foi a decisão mais acertada que poderia ter tomado. Com Machim, estávamos começando do zero, e aquele lugar já não era mais a arma que minha família usava para me chantagear. E você? Ele me envolveu nos braços, quebrando meus pensamentos. Como está se sentindo? Normal. Respirei fundo. Vamos embora daqui. Saímos juntos, e foi como se uma montanha fosse tirada das minhas costas. Pouco importava o que aconteceria com Olga e suas dívidas agora. Eu finalmente havia me libertado daquele ciclo tóxico de dramas e culpas. A vida com Machim se revelou surpreendentemente leve. Seu apartamento espaçoso na Petrogradskaya, meu trabalho remoto, as noites tranquilas planejando nosso futuro enquanto folheávamos anúncios no. Pela primeira vez em meses, eu me sentia genuinamente feliz. Passou-se quase um mês quando, numa terça-feira de manhã, meu telefone tocou. Número desconhecido, mas com um código de Nizhny. Do outro lado, uma voz feminina, seca e burocrática. Svetlana Danilenko? Aqui é o tenente sênior Brukovetsky, do Departamento de Assuntos Internos do Distrito de Prioksky. Ligo em relação a um incidente envolvendo seus pais, Viktor e Lyudmila Danilenko. Meu estômago revirou. Que incidente? Foram detidos ontem à noite por invasão de domicílio e destruição dolosa de propriedade. O proprietário da residência apresentou queixa. Invasão onde? Minha voz falhou. Rua Klinovaya 47. Essa propriedade pertencia a você até recentemente, não? Pertencia. Engoli em seco. Mas eu a vendi há um mês. O que meus pais estavam fazendo lá? Ainda apuramos os detalhes. Pelas informações preliminares, causaram danos significativos, móveis destruídos, janelas quebradas, paredes pichadas. O novo dono os flagrou na sala, esmurrando a mesa de centro com um taco de beisebol. Isso é uma piada? Minha perna tremia. Lamentavelmente, não. O prejuízo é estimado entre 400 e 500 mil rublos.
Seus pais alegam que o imóvel ainda era seu e justificam o ato como a vingança. Afundei no sofá. Tenente, preciso explicar uma coisa. E contei tudo: as semanas de perseguição, as ameaças, a pressão para vender apartamento e salvar Olga das máfias em que, no fim das contas, eram só cobradores de empréstimos atrasados. Ele ouviu em silêncio antes de perguntar. Ou seja, eles não sabiam que você já havia vendido o lugar? Claramente não. Suspirei. Devem ter ido lá achando que ainda era meu, prontos para destruir tudo como lição. Pode ser. Sua voz era grave. O problema é que o alvo foi a propriedade de outra pessoa. O dono está furioso e pretende processá-los por danos. Não o culpo. Desliguei e repassei tudo para Machine. Seu rosto era um espelho do meu choque. Isso é insanidade, Svet. Eles poderiam ter levado um tiro. E se o dono estivesse armado? Nem havia considerado essa possibilidade. Meus pais, meus próprios pais, quase se transformaram em criminosos feridos ou pior, por causa de uma vingança patética. Na semana seguinte, as notícias chegavam pela polícia ou por conhecidos em comum. A acusação era séria. Artigo 167 do Código Penal por dano doloso e 139 por invasão. O advogado deles negociou um acordo, confessaram a culpa em troca de pena suspensa, mas tiveram que arcar com tudo: 400 mil pelos estragos, mais custas judiciais, honorários advocatícios, danos morais. No total, quase 700 mil rublos. Foi Zenia quem me deu os detalhes finais. Svet, seus pais venderam a própria casa para pagar isso. Aquela que tanto defendiam, dizendo que eram velhos demais para recomeçar. Ela riu sem graça. E adivinha? Depois de quitar a dívida com o novo dono, o dinheiro que sobrou foi todo para Olga pagar os bandidos. Bandidos? Repeti, incrédula. Pois é, Zenia baixou a voz. Descobri que a tal máfia que ameaçava sua irmã era só uma financeira chique. Nenhum capanga, nenhum osso quebrado. A OIA inventou tudo para pressionar vocês. Os perigosos credores eram só um processo judicial comum. A revelação me atingiu como um tsunami. Minha irmã havia manipulado todos, os pais, que agora viviam espremidos no apartamento alugado com ela e Dennis, discutindo sem parar, e eu, que quase destruí minha vida por causa de suas mentiras. Onde eles estão morando? Perguntei, mais por curiosidade do que preocupação. Num T1 minúsculo, os 4. Dizem que é um inferno. Não senti pena. Não o suficiente para reatar laços, de qualquer forma. Meses se passaram. Boatos chegavam até mim, a família tentava contato através de terceiros, pedindo desculpas, uma chance de consertar as coisas. Toda vez que alguém tocava no assunto, minha resposta era a mesma. Não. Até que, numa quinta-feira, Zenia ligou novamente. Sua mãe pediu para eu passar uma mensagem. Diz que se arrepende. Que perceberam que erraram, mas que é tarde demais. Tarde demais mesmo. Minha voz não tremia. 5 anos eles não ligaram se eu estava viva ou morta. Depois, exigiram que eu me arruinasse pelos erros da Olga. E quando não conseguiram, cometeram um crime por pura teimosia. Respirei fundo. Chega. Mas são sua família, Svet. Família não faz isso. Cortei. Família não some por anos e volta só para exigir dinheiro. Não contrata detetives para te espionar. Não invade casas alheias com tacos de beisebol. Machine ouviu tudo. Quando desliguei, ele segurou minha mão. Como você está? Bem. Sorri. Encontramos um apartamento incrível, meu trabalho está ótimo, e não tenho mais dramas alheios nas costas. Ele retribuiu o sorriso, mas seus olhos brilhavam com algo mais. Falando em apartamento, joelho no chão, ele abriu uma caixinha. Svetlana Danilenko, quer se casar comigo? Pela primeira vez em anos, chorei de felicidade. Sim. 1000 vezes sim. Naquele dia, ficamos noivos. No fim de semana, demos o sinal na nova casa. Nosso futuro estava garantido. Às vezes, penso na família. Se fiz certo em cortá-los de vez.
Mas então lembro como minha vida ficou leve sem suas chantagens, suas crises fabricadas. E sei que sim, foi a decisão certa. Olga cavou sua própria cova com esquemas duvidosos. Meus pais escolheram salvá-la em vez de deixá-la aprender com os erros. Todos preferiram me esmagar e, no fim, até cometeram um crime, aceitar um anão. Eu escolhi outro caminho. Escolhi um homem que me ama sem condições. Escolhi proteger minha sanidade e meu dinheiro. Escolhi pessoas que não me veem como solução para seus problemas. E, quando Machine e eu planejamos a cerimônia ou falamos sobre filhos, quando celebro minha promoção no trabalho, sei, foi a melhor escolha que já fiz. Sou feliz. De verdade. E essa felicidade não teria existido. Não se eu tivesse permitido que eles me arrastassem de volta para o pântano de expectativas, culpas e manipulações que chamavam de a família. Não, eu não cedi. Não dei nenhum passo atrás. E não sinto um segundo de arrependimento. Porque cortar laços com quem só sabe sugar sua energia não é crueldade, é sobrevivência. Foi o ato de amor mais radical que já pratiquei, escolher meu bem-estar, minha paz, minha vida. E hoje, quando olho para trás, só vejo uma coisa: a mulher que teve coragem de se salvar.